Boa noite, boa noite. Eu sou Crisba Vieira, eu sou coach de mulheres. Eu falo aqui sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Tudo bom? Hoje nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos se você vai ver essa gravação também. Hoje eu estou trazendo um tema bem legal para vocês, que é um tema bem prático. Deixa eu só pedir para Sandy aqui dar um tempo. Ok. E eu gosto também, às vezes, eu trago muita, como eu falo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, eu sempre trago temas bem abrangentes, né? E também de coisas bem embasadas em teorias, em livros, em estudos, né? Mas hoje eu queria trazer uma mistura dessas coisas. Eu quero trazer um exemplo prático, de uma coisa que acontece no dia a dia, um exemplo real, para a gente depois voltar para a parte teórica disso. E o exemplo prático que eu quero trazer para vocês é sobre comparação. Oi, Vilma, boa noite. Sobre comparação. Semana passada eu estava conversando com uma amiga muito querida que eu conheço há muitos anos. Eu conheço desde a minha infância. E essa minha amiga, de alguma forma, no momento da nossa conversa, ela fez uma comparação entre a vida dela e a minha. Ela citou um aspecto específico da minha vida, que é diferente da vida dela, e ela fez uma comparação. E isso me trouxe uma reflexão profunda, né? Porque como as pessoas olham para a vida da gente e imaginam como a vida delas seria se fosse igual à nossa. Como a vida delas seria se elas tivessem tomado em determinado momento a mesma atitude. Nossa senhora, o computador acabou a bateria aqui. Gente, eu vou só um pouquinho aqui que eu tô retornando aqui com o Facebook pra gente continuar a conversa. Ai. Então, vai demorar um pouquinho, então eu vou continuar aqui. Então ela tava fazendo essa comparação e eu parei para pensar como a gente às vezes se compara com os outros e a gente imagina, se eu tivesse feito o que fulano fez, se eu tivesse feito o que essa pessoa fez, se eu tivesse tomado a decisão que essa pessoa tomou, se eu tivesse tomado a iniciativa, se eu tivesse trilhado o mesmo caminho que essa pessoa tomou, como a minha vida seria diferente, não é? A gente tende a fazer essas comparações. Eu já falei aqui em lives anteriores, em vídeos anteriores, sobre como a gente tem que ter cuidado com comparação, sobre como a comparação é ruim. Porque a gente normalmente não se compara quando a gente está de maneira positiva. Nossa, como eu estou tão melhor que fulano. A gente não faz isso, né? Como eu estou, oi, Tati. Como eu estou tão bem. Não, a gente normalmente, quando a gente vai fazer uma comparação, a gente se compara num aspecto que não é tão positivo assim, em relação a outra pessoa, correto? Então, foi nesse aspecto que ela fez essa comparação também. Ela estava se comparando a mim num aspecto da nossa vida, né? Que nós temos um aspecto que nós temos em comum, mas nesse aspecto ela achou que ela estava em desvantagem, né? E aí eu queria trazer a reflexão prática que eu faço, né? Sobre isso, de você. Só um pouquinho, deixa eu tentar botar o vídeo aqui no Facebook de novo. Só um pouquinho, gente. É porque eu boto o telefone bem pertinho do... hoje não vai dar pro Facebook. Então, assim, quando ela fez essa comparação, e ela estava se comparando comigo, e eu fiz essa reflexão de que, poxa, né, não é legal a gente fazer comparação, eu também imaginei o seguinte. As pessoas têm a impressão... Obrigada, Tati. As pessoas têm a impressão de que a vida da gente é um mar de rosas. As pessoas têm a impressão de que a gente já nasceu assim, né?
Que a gente já nasceu feliz, que a gente já nasceu inteira, que a gente já nasceu. E eu sempre gosto de trazer para vocês a minha história, né? Porque é a história que eu posso contar, é a minha, né? Então, assim, eu não nasci assim. Eu não nasci, como a gente fala, né? Desconstruída. Eu não nasci plena, eu não nasci segura, né? Isso foi uma construção. Assim como você, ou como a maioria das pessoas, eu não sei se é o seu caso, mas como a maioria das pessoas, eu também tenho que trabalhar muito. Hoje nem tanto, mas uma época eu tive que trabalhar muito para elevar minha autoestima. Eu também tive que trabalhar muito para elevar minha segurança, sabe, o meu amor próprio. Tá? Assim como a maioria das mulheres da minha idade ou de todas as idades, né? Eu também tenho até hoje medo da violência, né? Eu também sofri assédio. Eu também já fui julgada, muito julgada pela sociedade e pelas pessoas com as quais eu convivia. Então, assim, quando a gente olha para a história da outra pessoa e a gente se compara, se colocando para baixo, a gente não sabe a luta que a pessoa está passando ou tudo que ela teve que fazer para chegar onde ela está, né? Eu trabalhei muito, eu trabalho muito isso em mim até hoje, né? Se você é mulher e você está vendo esse vídeo, que é o meu público mesmo, né? Eu gosto de conversar com mulheres porque eu entendo que a gente tem os mesmos sentimentos. Eu entendo, né, que você também, assim como eu, tem medo de andar sozinha na rua. Você tem medo de andar à noite sozinha. Não tem? Né? Assim como eu acredito que você em algum momento da sua vida foi assediada por alguém. E às vezes esse assédio ele acontece de pessoas próximas. Então, assim, eu também sofri assédio. Assédio no trabalho, assédio na escola, assédio de professor, sabe? Então, assim, eu também passo por momentos que tiveram que que eu tive que me fortalecer para poder enfrentar. Né? O que diferencia muito um resultado do outro, de uma pessoa ou de outra, né, é a maneira como ela vai encarar o desafio. Né? E claro que teve momentos que eu sucumbi, claro que teve momentos que eu me entristeci, até hoje tem momentos, né, que eu caio, que eu né, não resisto, que eu acho que a porrada foi muito forte. Eu continuo tendo esses dias difíceis. Né? Até hoje, por exemplo, né? Hoje nem não tanto, tá? Mas até hoje, por exemplo, eu ainda luto contra o julgamento que eu tenho do meu corpo. Sabe, aquele padrão do corpo perfeito, aquele padrão do corpo magro, que eu ainda resisto muitas vezes, né? Porque eu também luto contra esse julgamento, né? Contra esse padrão de beleza que é imposto pra gente. Então, assim, é difícil às vezes a gente segurar a onda o tempo todo e a gente se manter sempre acima, assim, com a autoestima elevada, com um grau de segurança alto, com autoconfiança ok, tá? Então eu não nasci assim, eu me tornei assim. Talvez a maior diferença, né, como eu estava falando entre as pessoas, é a maneira como elas reagem aos fatos, né? Eu peguei todos os acontecimentos negativos, eu peguei todos esses sentimentos negativos e eu resolvi trabalhar, né? Num processo de coaching, a gente tem uma técnica que é chamada de ressignificação. É quando você pega um determinado acontecimento na sua vida que foi muito forte e muito importante para você, né? E você ressignifica aquele momento. Você dá um outro olhar, você olha por um outro ângulo para esse momento, né? E muitas vezes, principalmente depois que eu conheci as técnicas e ferramentas do coaching, muitas vezes eu tive que voltar no meu passado, voltar nesses acontecimentos que me deixaram ou com baixa autoestima, ou insegura, ou com vergonha, né? Muitas vezes eu tive que voltar, olhar, encarar
de frente e ressignificar esse momento. E olhar e dizer assim, o que é que eu posso aprender com ele? Né? O destino não, o passado da gente não pode ser alterado. O que a gente pode alterar é a maneira como a gente olha para ele. Então era isso. Se a gente tende a se comparar, se você tende a se comparar com outra pessoa, né? Às vezes é na carreira, né? Você olha algum colega que estudou com você, ou que fez faculdade com você, em algum momento, ou era da mesma rua, da mesma turma da rua, e você olha para a carreira dele, olha para a sua e diz, poxa, mas fulano tá tão bem, né? Eu não tô tão bem assim, ou você tá bem, mas ele tá melhor, e você se compara, né? Isso pode servir como uma bússola, tá? Apontando para que nesse ponto da sua vida você não está muito satisfeito ou que você pode melhorar. Então, nesse ponto, quando você se compara, você pode usar a comparação para diagnosticar em você qual o sentimento que você está tendo em relação àquele assunto, né? Se você está insatisfeito ou se você pode melhorar, qual o sentimento que você vai colocar naquele lugar, tá? E na maioria das vezes é só você olhar e dizer assim, olha, eu estou vendo um aspecto dessa relação. Eu estou vendo um aspecto da vida dessa pessoa, eu não estou vendo a vida toda, né? Porque às vezes a pessoa está muito bem, está com a carreira lá em cima, mas ela também está passando por lutas internas, né? Então, quando essa minha amiga fez essa comparação, né, das nossas vidas, e ela se colocou nessa posição, olhando para um aspecto na minha vida, né? E ela se colocou nessa posição de que, poxa, se eu tivesse feito isso que você fez, a minha vida hoje seria melhor. Na verdade, isso acendeu um alerta na minha cabeça, né? De eu falar isso para as pessoas, tá? A gente não nasce plena, desconstruída, segura, fodona, sabe? Porque eu sou assim, acabou. A gente constrói esses sentimentos. A gente constrói através de comportamentos. Eu já tenho falado muito para vocês, autoestima, autoconfiança são músculos que a gente pode exercitar através do autoconhecimento. Então, o maior diferencial da minha vida foi quando eu busquei e comecei a praticar o autoconhecimento. Foi nesse momento que eu consegui virar muitas chaves e é através do autoconhecimento que eu viro muitas chaves até hoje. Todas as chaves da minha vida foram viradas a partir de autoconhecimento. Tá? E se você tem mimimi, se tem frescura, ai, autoconhecimento, você revira os olhos, ai, autoconhecimento. Ai, livro de autoajuda. Ai, que saco esse papo. Cara, sinto muito. Sinto muito por você. Né? Provavelmente você está vivendo uma vida baseada numa bússola que não é a sua bússola interna. Porque quando o que é autoajuda? É toda vez que você tem um problema, quando você tem uma coisa para enfrentar, que você tem uma dificuldade, você procurar em você mesmo a solução para aquilo. E não ficar procurando nos outros. Isso é você se autoajudar. Da mesma maneira quando você ajuda uma pessoa, tem um amigo, tem um irmão, tem um parente próximo seu, uma pessoa que você gosta muito e você ajuda essa pessoa, você também pode fazer isso com você. Se ajudar. Tá? Autoconhecimento é isso, é você conhecer as suas necessidades, você saber quais são as suas dores e onde você vai encontrar a solução para elas. Isso é autoconhecimento. E foi a partir desse momento que eu consegui virar a chave da minha vida. Então, quando você vê... E tem uma outra coisa muito importante, né? A partir do autoconhecimento, eu descobri qual era a maneira que eu conseguia superar e me expressar na vida. Né? E foi a partir desse autoconhecimento que eu comecei a exercitar essa minha vocação, que é uma vocação natural para conhecer as pessoas, ajudar as pessoas, porque eu me interesso verdadeiramente por elas. Isso é uma coisa minha, é de verdade. E eu consigo ajudá-las como? Me expressando, compartilhando as coisas que eu sei, ajudando essas pessoas a se olharem e a se verem melhor. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.